Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje tem uma mensagem urgente e vital para você, seja empresário do setor de laticínios, gestor financeiro ou consumidor. Ainda há quem pense que a reforma tributária é um evento futuro, distante, algo que só vai acontecer lá para frente. Mas permita-me ser muito claro e direto. Esse pensamento está categoricamente equivocado. E, na verdade, já representa um atraso estratégico para a sua indústria e para o seu planejamento financeiro pessoal. A emenda constitucional número 132 de 2023 não é uma promessa, é lei e foi promulgada em dezembro daquele ano. Ela já está em pleno movimento. Neste vídeo, vamos desmistificar a reforma tributária de 2025, entender o que realmente já começou e como ela vai impactar diretamente tanto as empresas, e aqui especialmente as indústrias de laticínios, quanto o nosso bolso de consumidor. Fique conosco até o final, porque a complacência nesse cenário ela não é uma estratégia, é um risco. Para aqueles que ainda duvidam, é crucial entender que a reforma tributária não é um botão que liga e desliga. Ela já é uma realidade legislada. A emenda constitucional número 132 de 2023, ela não é uma promessa, não é uma intenção. É a lei que estabeleceu os pilares fundamentais do novo sistema. O que da reforma já está muito definido. E mais, o período de transição já está em andamento. A reforma prevê uma transição gradual, que se inicia em 2026 e se estende até 2032. Isso significa que as empresas precisarão operar sob dois regimes tributários simultaneamente por um bom tempo. Quem se prepara com antecedência consegue planejar essa transição de forma muito mais suave e eficiente. E tem mais. As leis complementares estão sendo discutidas e publicadas agora. Os detalhes operacionais, as alíquotas específicas, sim, como as de 60% de redução para iogurtes ou alíquota zero para leite e queijos, tão relevantes para o nosso setor de laticínios. E o funcionamento exato de mecanismos cruciais, como o split payment, estão sendo regulamentados por projetos de lei complementar que estão em tramitação e sendo aprovados neste exato momento, como a PLP de 68 de 2024, que se tornou a Lei Complementar 214 de 2025. Esperar significa reagir a algo que já foi definido por outros, perdendo a oportunidade de influenciar, antecipar e, o mais importante, se adaptar. Vamos aos pilares dessa transformação. A espinha dorsal da reforma é a simplificação e racionalização da tributação sobre o consumo. A grande mudança reside na unificação de 5 tributos que já conhecemos bem: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, em 2 impostos principais, ambos baseados no conceito de Imposto sobre o Valor Agregado, o famoso IVA. Primeiro, temos a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Esse é de competência federal e substituirá o PIS e a COFINS. Depois, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esse é de competência estadual e municipal, substituindo o ICMS e o ISS. Essa é a grande sacada do IVA dual. 2 impostos, um federal e um outro estadual/municipal, mas que trabalham em conjunto. O objetivo principal é eliminar a tributação em cascata. Funciona assim. O imposto pago em cada etapa da cadeia produtiva, ele é acreditado na cadeia subsequente, garantindo que o imposto incida apenas sobre o valor adicionado em cada fase. Isso promete reduzir a carga tributária final sobre o produto e tornar a tributação muito mais transparente, um modelo que já é conhecido internacionalmente. Além desses, foi instituído o Imposto Seletivo, o IS. Além desses, foi instituído o Imposto Seletivo, o IS, carinhosamente apelidado de Imposto do Pecado. Seu propósito? Desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Pense em categorias como cigarros e bebidas alcoólicas, mas a regulamentação ainda está em curso para definir exatamente quais produtos serão afetados. E por fim, a tão esperada não cumulatividade plena. Isso significa que o imposto pago em cada etapa da cadeia produtiva será integralmente recuperável na etapa seguinte. Pense nisso como um avanço tremendo em relação ao sistema atual, que muitas vezes cria um efeito cascata, que onera a produção e o consumo no Brasil. Agora, vamos falar de algo que atinge diretamente o coração de qualquer negócio: o fluxo de caixa e o capital de giro. Como mostraremos com mais detalhes em um próximo vídeo, a reforma trará mudanças radicais. O fim do float tributário, aquele valor do imposto que ficava temporariamente no caixa da empresa até o recolhimento do imposto,
e o término da compensação cruzada de tributos, que são impactos imediatos e exigem replanejamento financeiro agora. Ignorar isso pode levar a sérios problemas de liquidez e estrangular o capital de giro da sua indústria. Outro ponto crucial é a adaptação tecnológica. Seus sistemas de gestão, os famosos ERPs, seus softwares fiscais e processos internos precisarão ser completamente revisados e adaptados para o IVA dual e para o split payment. Isso não é um ajuste pequeno, é um projeto de grande porte, que demanda tempo, recursos e muitos testes. Para uma indústria de laticínios, onde a agilidade e a precisão são essenciais, essa adaptação é ainda mais crítica. Começar cedo permite uma implementação gradual, minimiza erros e evita interrupções operacionais desastrosas. E quem vai operar tudo isso? As suas equipes. As equipes fiscal, contábil, financeira, comercial e de TI precisarão ser intensivamente capacitadas nas novas regras e processos. Esse conhecimento não é adquirido da noite para o dia. Investir em treinamento desde já garante que o seu time esteja preparado e seja um ativo, e não um gargalo, durante essa transição. Pense nisso como uma corrida. As empresas que se antecipam realizam um diagnóstico aprofundado, simulações de impacto e planejam as suas ações terão uma vantagem competitiva clara. Elas poderão otimizar precificação, renegociar contratos, buscar linhas de créditos adequadas e, em última instância, transformar os desafios da reforma em oportunidades de mercado. Aqueles que esperarem estarão reagindo sob pressão, com menos tempo e recursos, e poderão perder fatia de mercado e lucratividade. É fundamental entender que essa mentalidade já está presente nas grandes corporações. Se a sua indústria de laticínios não pensar em se preparar e sair na frente, as grandes empresas já estão fazendo isso, garantindo seu espaço e liderança no mercado. Mas e nós, os consumidores? Como a reforma tributária impacta o nosso dia a dia e o nosso bolso? A boa notícia é que a reforma busca simplificar a tributação sobre o consumo e, em alguns casos, até reduzir a carga. Para os produtos que compõem a Cesta Básica Nacional de Alimentos, como o leite e alguns queijos específicos, a grande novidade é a alíquota zero de IBS e CBS. O leite, em suas diversas formas, está expressamente incluído nessa lista, o que consolida e garante um tratamento privilegiado. Isso significa que, em tese, o preço final desses produtos para o consumidor final pode ser mais acessível. No entanto, há um ponto de atenção crucial, especialmente para um queridinho das mesas brasileiras, o iogurte. No cenário atual, pré-reforma, o iogurte goza de alíquota zero de PIS e COFINS. Isso representa um alívio significativo na carga tributária total do produto. Mas no cenário pós-reforma, a Lei Complementar 214 de 2025 estabelece que leite fermentado, iogurte, bebidas e compostos lácteos terão direito a uma redução de 60% na alíquota padrão do IBS e da CBS. Vamos a um exemplo prático. Se a alíquota padrão de IBS e CBS for fixada em 25%, um valor hipotético, mas dentro das projeções, a redução de 60% resultaria em uma alíquota efetiva de 10%. A conclusão óbvia e preocupante para os fabricantes de iogurte é que, em comparação com a alíquota zero de PIS e COFINS, essa aplicação de 10% de IBS e CBS representa um aumento na carga tributária sobre a venda desse produto. Isso pode se traduzir em um aumento do custo do produto final, pressionando as margens de lucro das indústrias e, potencialmente, levando a um preço mais alto para o consumidor. Haverá um diferencial de tributação entre o iogurte e o leite UHT ou queijos essenciais, que terão alíquota zero. Então, para resumir, a reforma tributária não é um evento futuro, mas uma realidade que já começou e que trará mudanças significativas. Seja você empresário, especialmente do setor de laticínios, ou consumidor, é fundamental estar atento. Para as empresas, o planejamento antecipado, a adaptação tecnológica e o treinamento de equipes não são mais opções, são imperativos. E se você quer entender ainda mais sobre essas mudanças, especialmente sobre um mecanismo que vai mudar drasticamente a forma como você paga e recebe impostos, não perca o nosso próximo vídeo. Vamos mergulhar no split payment, o PIX dos impostos, e entender como ele vai revolucionar o recolhimento e o seu fluxo de caixa. Não fique para trás. Prepare-se, antecipe-se e transforme os desafios da reforma tributária em verdadeiras oportunidades. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal
e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Para uma consultoria especializada para a sua indústria de laticínios, entre em contato conosco. Nosso telefone é 32 98444 5584. E você também pode nos seguir no Instagram, @Grupo Equilíbrio Tributário. Estamos prontos para te ajudar.